Seja muito bem-vindo a mais um Veritas Cast. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o maestro Ademir, que é uma grande referência para nós, né, no meio musical. Ele que é um maestro e grande irmão católico, né, conhecedor das artes, da doutrina, da vida dos santos. Esqueci alguma coisa, maestro? Católico Várias já. coisas, isso. Vou deixar que ele faça uma breve apresentação, por favor, maestro. Sim. Bom, maestro Ademir, eu sou de Curitiba, estou aqui em Muzambinho, fazendo uma formação para os professores, os amigos que têm um apostolado, né, com a escola. E Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Isso. E nessa formação a gente também estreita mais laços de amizade, conhecendo todo um trabalho da vida também dos nossos amigos com a música. Então, somos músicos, então, pessoas que têm esse mesmo objetivo de poder ensinar, de fazer com que a música a boa música possa chegar a tantos lares. E a minha formação é uma formação dentro do clássico, de uma formação também religiosa, da música sacra, e desde muito cedo, né, lidando com a música. Então isso foi despertando em mim cada vez mais interesse de crescer, de querer aprender, e fazendo, seja um curso superior de música, trabalhando com montagem de ópera, trabalhando com banda sinfônica, e depois caminhando também até no ensino, com crianças, com jovens, com adolescentes. E essa experiência que a gente vai trazendo, assim, bagagem, né, na nossa formação, a gente vai também em família, a gente vai trazendo isso para os nossos filhos. Hoje, meus 2 filhos, então, a Sara e o Davi, Sara com 13 anos, Davi com 12, que nasceu num berço musical, porque minha esposa Tatiane também é musicista, cantora, e hoje eles também já iniciaram na música, estudando. Minha filha recentemente ganhou um prêmio, concurso latino-americano de piano. Então, uma alegria a gente ver também, assim, que a gente vai passando isso, vai transmitindo isso para os filhos, para que eles tenham esse contato com a boa música, né? Meu filho estuda piano também, é trompetista, e então, assim, uma família de músicos. Mas ao mesmo tempo, a gente presta um serviço para a igreja, onde a gente busca também formar tantos e tantos religiosos, religiosas, minha esposa na formação com as religiosas, eu na formação com os religiosos, sacerdotes, e tudo isso buscando cada vez mais ajudar que a tradição, principalmente da música sacra, do canto gregoriano, possa ser algo que continue, né, sendo passado de geração em geração, como um dever que a gente tem, um dever moral, de transmitir isso também, daquilo que a gente recebeu, daquilo que a gente também estudou, a gente possa transmitir a mais pessoas, para que elas possam crescer com essa riqueza, com esse conhecimento que, ao longo de tantos séculos, a gente sabe da boa música, seja ela música religiosa, mas também os grandes mestres da música que nos deram belíssimas obras, e o quanto a gente pode ajudar as pessoas a, durante essa vida, pelo menos ter um contato melhor com uma boa música, né? Conhecer essas grandes obras. Então, a gente fala, passar por essa vida e não escutar uma boa música, não ler um bom livro, não ter um contato com uma grande obra de arte, seria assim uma perda, né, que a gente tem também existencial. E por isso a gente busca ajudar, né, tantas e tantas pessoas a chegar a esse conhecimento também. Bom, é isso, gente. Esse foi o Veritas Cast, até, mas tô brincando. Dispensa comentários, né? Você pode ver que é um grande... tudo que ele falou já não precisa nem de acrescentar mais nada. Mas o senhor falou da sua filha Sara
E eu me lembrei da Sara e do José Márcio, que eles queriam estar lá hoje com a gente, mas infelizmente eles tiveram uma apresentação da banda Santa Cecília, né? Quero mandar um abraço pro meu amigo Everaldo. E eles não puderam ir, né? Então ficaram tristes de não poder estar lá com a gente. Haverá outra oportunidade. Queria que o senhor mandasse um abraço para eles, né? O José Márcio. José Márcio e a Sara. Então, os amigos aqui, e que fazem parte do apostolado. Sim. Né? Então, que também possam, uma banda Santa Cecília, padroeira dos músicos, que esse belíssimo trabalho também seja muito frutuoso aqui em Muzambinho, né? Maestro, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da beleza da música, né, que o senhor tanto nos falava. Eu queria que o senhor trouxesse, principalmente para os pais que estão nos assistindo, aqueles que têm, né, talvez tios, avós, né, todos que têm contato com as crianças, né, que o senhor falasse um pouco da importância dessa beleza musical, dessa boa arte, né? Principalmente na infância. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Sim. Essa formação com a boa música, né? A gente fala da beleza musical, é algo que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender e saber apreciar uma boa música, porque quando a gente vê uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, às vezes a gente rapidamente consegue perceber se é algo muito disforme, se é alguma coisa que está muito ali em desordem, cores, né, um rosto muito torto, uma coisa que não agrada, né? Agora, na música, como que isso acontece? Né? Que às vezes as pessoas vão dando, né, o que nós podemos chamar hoje de uma música, mas aquilo que, na verdade, pode soar assim até como sendo agradável para um entretenimento, para alguma coisa assim do dia a dia, né, da família, mas aquilo pode estar fazendo um mal para a criança. Quando é um adulto, a gente até entende que a pessoa tem a liberdade de fazer essa escolha, de ouvir determinados estilos, e ela sabe do efeito, das consequências que isso tem para a vida dela, e ela vai arcar com isso. Agora, quando nós falamos de uma formação para uma criança, nós vamos ser responsáveis por isso, de todos os efeitos que uma música ruim, né, uma música que então não tem esse padrão estético, que nós chamamos de beleza, né, possa ter um efeito na vida dessa criança. Então, uma sexualização, né, com a música hoje que nós percebemos, até mesmo uma música que faz uma apologia a certos movimentos anticristãos, católicos, um culto ao demônio. Então, tudo isso, seja até mesmo uma vida moral, né? Isso falando de uma formação que vai acontecendo com a criança, que são ideias revolucionárias, né, que vão entrando, às vezes, de uma forma muito sutil, né, na família. Então, aquilo que é belo, ele está sempre de mãos dadas com a moral, com a bondade. Então, quando nós falamos de uma boa música, os pais precisam estar atento à letra, ao ritmo. Então, se aquilo provoca numa criança, às vezes, uma euforia, mas ao mesmo tempo uma melancolia, que a criança tem movimentos assim, no seu humor que destoam muito, né, de uma certa ordem. Então, isso é uma das coisas que a beleza, ela deve trazer ordem. Uma coisa bela, ela é bem ordenada, né? Quando às vezes uma melodia falta uma boa melodia, uma bela melodia. Melodia é aquilo que você, ao ouvir, daqui a pouco você já começa a assoviar, você já começa a cantarolar. Então, aquilo tem uma melodia. Quando isso carece, né, de uma melodia, já pode perceber que não é tão belo assim. Quando você tem um ritmo que é muito forte, que ele é o que predomina na música, também significa que alguma coisa ali só tem ritmo, é só uma batida, né? Então aquilo também está carecendo de uma beleza.
né? Então, as famílias, muitas vezes, não têm essa percepção e vão colocando, vão deixando, né, que as crianças, os seus jovens, adolescentes, comecem a ter contato com certos estilos musicais que, ao invés de dar nobreza, ordem na vida interior, na verdade, causa mais desordem ainda. Então, às vezes, um comportamento, um estilo de vestir, né? Tudo isso, você percebe que não é uma coisa apenas assim de uma mudança que aconteceu na vida por causa da idade, mas isso tem uma influência de uma ideia revolucionária que vai causando, que é quebrar com todas as regras que são normas de um ser humano, né? Para viver bem em sociedade, para saber formar uma família, para saber lidar com a vida, né? Então, saber, os pais precisam estar muito atentos àquilo que os filhos estão escutando e aquilo que está mudando o comportamento dos filhos, né? É fundamental, né? E, maestro, me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que hoje nós estamos acostumados com uma musicalidade que ela tem muita percussão, muito ritmo, muito efeito, né? E assim, às vezes a gente fala da beleza da música e as pessoas entendem que é aquilo que emociona só, é aquilo que leva somente para o lado sentimental. Uhum. E às vezes você apresenta talvez uma peça barroca, né, do período barroco, um canto gregoriano, né? E a criança, ou até mesmo o adulto, ele não tem o hábito de ouvir, de apreciar, né? Uhum. Isso pode atrapalhar alguma coisa? Talvez essa questão de só buscar o sentimento, só buscar e não enxergar nada além disso. Quando a gente fala dessa visão, assim, do sentimento na música, mesmo no barroco, eles exploravam essa questão do sentimento, né? Fazer a pessoa, às vezes porque eram obras que eram feitas com um texto como uma ópera, né? E que queria provocar nas pessoas aquele sentimento ali de tristeza, de mais alegria. Então, a música, eles sabiam fazer com que seja o ritmo, seja a melodia, tudo acontecesse de uma forma que a pessoa tivesse uma sensação, né? E esse prazer, esse movimento de um deleite, né? De algo que no interior a pessoa tivesse realmente uma experiência muito sentimental com aquilo que estava sendo produzido ali, uma história cantada, alguma coisa assim. Veja, sentir não tem nenhum problema, né? Ter um sentimento, ser através da música provocado a você ter um sentimento, não é nenhum problema. A questão é quando as pessoas só se fixam nisso, quando apenas não importa o que está sendo cantado, se esse ritmo é um ritmo que é sempre o mesmo, não tem nenhuma variação, é muito pobre com relação à parte musical, assim. Então, isso muitas vezes, que as pessoas vão se acostumando com esse jeito da música apenas sentimental, ou apenas uma música ritmada. Então, pensando, nós somos seres racionais. Então, a música, ela foi nos dada para podermos ascender, através de coisas sensíveis, a nossa inteligência, a nossa razão. Então, quando nós falamos de uma boa música, quando nós falamos de uma boa formação musical, a gente tem que começar a partir daquela experiência com o sentimento, fazer essa experiência ainda da razão. Então, eu consegui perceber que aquilo que essa música está transmitindo é algo muito elevado, é um bem que nós estamos falando para a vida. Então, coisas transcendentais. Então, a bondade, Deus, né? Então, a vida como um dom. Então, por mais que eu tenha ali na música, que eu consiga, mesmo que seja música instrumental, como o senhor falou do barroco, né? Você escuta lá uma peça orquestral
que você tem lá um Te-Deum de Charpentier, né? E aí você tem essa música, depois vocês podem escutar, né? Te-Deum, abertura, é uma música bem firme, forte, explosiva, assim, com grandes instrumentos tocando trompete. Aí você escuta essa música e você fica, assim, maravilhado com aquela música, que ela te remete a alguma coisa, assim, grandiosa. E você pensa, se uma música provoca isso em mim, né, um desejo de uma coisa grande, manha, né? Então, nossa, como deve ser uma experiência mais profunda de uma vida em que eu construa um bem aqui para as pessoas, uma coisa grandiosa que mova, né? Então, você foi pelo sentimento, mas aquilo acende em você também um desejo assim, se ele fez uma música grandiosa assim, eu posso fazer uma coisa grandiosa aqui também, né? Na minha vida, seja como pai, como um professor. Então, a música ela vai te ajudando, através do sentimento, a você elevar o seu pensamento às coisas mais altas. Então, isso que eu vejo que não podemos ficar numa coisa sensitiva somente como um animal. Sentir é algo o animal tem, né? Então, ele é provocado, ele tem raiva, né? Ele é coagido, ele quer ali se salvar, ele quer... E por isso, nós, como seres também animais, nós temos isso, assim, do sentimento, né? Mas, como seres racionais, nós precisamos sair dessas coisas sensíveis e elevar ainda mais a nossa razão. Então, aquilo que realmente me faz pensar em coisas mais elevadas, né, com a música. E também tem a questão de treinar o ouvido, né? De fazer um esforço para conhecer, né? Sim. Eu tô com a minha filha aqui e ela gosta muito das 4 estações do Vivaldi, né? Não só ela, o meu filho também, né, gosta de ouvir e tal. As 4 estações é uma obra fantástica, né? Com os instrumentos, o compositor conseguiu descrever, né? Animais, situações. Né? O cachorro, tem o cuco, tem Sim. passarinhos, né? Tem a neve batendo na janela. Tudo né? feito com os instrumentos, né? Isso Sim. é de uma grandeza, né? Isso é de uma riqueza, assim, né? De detalhes, de genialidade mesmo, né? Sim. E aí que a gente vê assim, o compositor que sabe usar desse material musical para transmitir uma situação que é da nossa vida, né? É você ali depois descansando numa árvore, um passarinho cantando, e você consegue descrever isso através de instrumentos que vão sendo tocados, né? E o timbre, você consegue perceber a clareza daquele violino, o cravo. Então, tudo isso é uma música que ela chama a nossa inteligência. Fala, nossa, mas uma pessoa soube, através dos instrumentos, criar isso, né? De uma forma que eu consigo enxergar isso também. Né? Você fala, que genialidade, que riqueza que essa pessoa tem. Né? Então, se ele é capaz de fazer isso, né? E eu consigo perceber, porque outras pessoas também não podem perceber isso. Claro, aí você precisa de uma formação, de alguém que conduza isso, que te faça enxergar por que essa música é tão rica, tão bela. Quantas mudanças, quantos timbres, quantas variações que vai acontecendo. Apresenta ali uma melodia e ele vai conduzindo essa melodia, daqui a pouco ele retoma essa mesma ideia. Então, nossa, isso aconteceu no início da música e voltou. Então, você consegue perceber detalhes, riquezas que tem numa música assim. Então, as 4 estações, né? A gente pode falar, mas isso também que acontece numa música instrumental, acontece também na música infantil, né? Uma boa música para que as famílias possam também colocar para os seus filhos desde cedo. Não uma música bobinha, só uma música que fala de uma situação ali que a gente não precisa aqui nem citar certos grupos musicais assim infantis, que deixa assim para a criança uma coisa tão simplista de uma situação musical, assim, que está ouvindo ali uma canção,
E você tem, assim, canções também infantis que as crianças vão apreciar e ao cantar aquilo ela começa a pensar o que foi cantado, o que ele quis dizer com tudo aquilo, né? Então, mais do que... Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro para as pessoas. Você fala, minha mão tem 5 dedos que me ajudam a brincar, mas nas horas de serviço todos sabem trabalhar. Mão direita, mão esquerda, quantos dedos elas têm? 10 dedinhos, 10 amigos que me servem muito bem. Aqui você tem uma canção que está falando das mãos, dos dedinhos, que os pais vão escutar ali, né? Uma música assim. Aí eu falo que tem isso no meu livro, pois a gente tem que mostrar o livro para as famílias aqui, né? Eu ia interromper um pouquinho o senhor para falar justamente sobre os cursos, né, que o senhor vende. Não sei se pode. Sim, pode, sim, né? podemos falar. E eu tinha que mostrar o livro, né? Então, eu esqueci de... Mel, faz favor para mim, pega o livro lá, por favor, filha. Tá lá no quarto, no meu quarto, por favor. Pra gente mostrar, né? É uma oportunidade, porque o que eu vejo, né, as famílias, quando a gente fala de uma música instrumental, pode ser que às vezes as pessoas não conheçam, né, o que a gente está falando aqui. Mas uma música para as crianças, uma música infantil, você tem possibilidades de trazer boas músicas. Quando eu falei, estou aprendendo sobre as mãos, os dedinhos, quantos dedinhos eu tenho. Mas a música fala, os amigos servem tanto para brincar, mas também servem para trabalhar. Então já é uma educação que nós vamos fazendo isso com as crianças desde cedo, né? Para não ficar no ócio. O ócio não faz bem, né? Então a gente precisa brincar, a gente precisa ter momentos de alegria, né? Seja depois como adulto também, ter encontros com as pessoas com qual a gente quer bem, se encontrar, mas a gente também tem que perceber a riqueza que é de você fazer um bem com as suas mãos, ajudar o outro. Então, tudo isso, as músicas devem servir, mais do que uma musiquinha bobinha, fazer algo que as pessoas se encontrem também com certas verdades, aquilo que faz um bem ao ser humano, né? E isso que a gente fala assim, de cursos, o livro, claro, as pessoas, muitas vezes, a gente fala dos problemas da música, a gente fala do que hoje os pais não deveriam, né, aproximar a criança, oferecer às crianças, deixar as crianças assim, né, com um certo tipo de material musical, né? Então, aqui, Melissa trouxe aí, né, para nós. Obrigado, Melissa. Eu não sei se vai dar certo isso. Vou tentar aproximar aqui. Esse é um ver lá na tela, Mel? Olha para mim, por favor. Então, esse é um livro de canções infantis, né? Isso. Que eu pude, com os meus filhos, né, com a minha família, a gente poder aí dar, né, chama Canções da Minha Infância, ou seja, para que também as crianças possam crescer e ter essa memória afetiva da mãe que cantava, né? Porque hoje em dia a gente só simplesmente coloca as músicas para as crianças ouvirem, mas a gente não canta para as crianças. E isso a gente perde essa oportunidade de uma memória afetiva. Minha mãe cantava essas músicas, meu pai cantava essas músicas quando eu era criança, né? Então, isso vai criando uma relação também muito prazerosa, que fica na memória das pessoas, né? E aqui, meus filhos, quando, então, primeiro, o livro, ele traz sempre uma partitura e aqui um QR Code, para que as famílias possam, com o celular, acessar essa música cantada e depois uma música só instrumental, só tocada, um playback, para que possam depois também deixar essa música e pedir para a criança cantar, trabalhando a parte da memória da criança e além da música que está aqui acessada, né, com um QR Code, você tem uma partitura com uma forma para as pessoas que às vezes conhecem música, que sabem ler, possam também pedir depois para que os filhos, né, estando às vezes tocando já um instrumento, aprendendo, possam tocar também, e atividades que são feitas com essa música, ou seja, ouvir a música e qualquer pai, né, mesmo sem um conhecimento musical, assim, não tem nada algo difícil, tem uma atividade com uma orientação, o que fazer agora com essa música. Então,
um trabalho assim da minha família, minha esposa também cantou, meus filhos cantaram aqui, a gente poder realmente assim ajudar a tantas e tantas famílias aproximarem da boa música, né? O livro é uma oportunidade. Além disso, cursos que eu tenho, né, de música clássica para crianças, que é de uma explicação de parte de músicas de alguns grandes compositores, né, que podem aqui também ouvir uma minha explicação, colocar essa música e poder realmente assim fazer uma boa apreciação, escutar com mais atenção o que está acontecendo, né, na música. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. O meu é autografado, né? Que chique. Tinha que fazer, né, meu amigo? Bom, pessoal, esse livro é fantástico. Recomendo mesmo. No site do senhor que tem para compra. Maestro.demir. Isso, eu vou colocar o link, mas já adiantando aqui. E para quem não entendeu, né, a questão aqui eu falo porque eu sou ruim de tecnologia. Né? É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, né, que tem na partitura aqui, né? Isso. Acho uma trazer uma por favor. aqui. Aqui. No cantinho superior aqui fica um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e vai ser direcionado para o site do maestro. Isso. E é onde tem a música para você ouvir. Né, pode baixar também depois. Pode baixar. E tem o playback para você treinar, cantar, né, com as crianças. Exatamente. Né? E cantado por crianças, né? Exatamente. Aliás, filhos. não tão crianças, os filhos do senhor, agora né? já, né? Agora estão maiorzinhos. Né? Hoje eles não conseguiriam gravar, porque já estão mudando a voz, né? Que é importante a criança ouvir crianças cantando, né? Exatamente, porque as canções infantis antigamente sempre eram gravadas por crianças, porque isso, os corais, as crianças que tinham, né, às vezes um dom já musical e gravavam, né, algumas canções, e isso estimulava, porque a criança escutando uma outra criança, ela vai imitar, ela vai conseguir reproduzir muito bem isso, justamente pelo fato da questão aqui da voz da criança, que ela quando escuta um adulto, ela muda a sua voz para poder imitar a do adulto. E aqui não. Como ela vai escutar uma criança, ela já vai conseguir cantar e acompanhar. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Esse conteúdo você pode tranquilamente oferecer para os filhos, pode presentear alguém, né, que tenha crianças e tudo mais. E é o áudio apenas, né? Não tem aquele exagero um apelo de um vídeo, né? Animado, porque a ideia aqui é justamente fazer com que os pais possam desenvolver, as crianças possam escutar, e a gente fala isso de tantas e tantas famílias que já adquiriram o livro e colocam, e as crianças ficam pedindo todo dia, coloca a música, porque são boas músicas, belas músicas, e aquilo envolve que elas querem ouvir. Então você está desenvolvendo a audição das crianças, né? Um processo realmente de mais atenção, de escuta. Isso, a gente não precisa nem falar aqui, vocês sabem muito bem, que tem várias músicas que, na verdade, a música fica de plano de fundo, né? Para aquele tanto de desenho e tanto de cores, né? E tudo mais. Aqui a gente faz um desenho animado, entre aspas, também, mas sempre alertando sobre o perigo, né? De ficar muito tempo exposto a telas e tudo mais, né? Quem quiser conhecer, eu vou também vender o meu peixe aqui, entre aspas, né? Apesar de não ter pretensão nenhuma com isso, mas basta você procurar aí Cachorrinho Pandu. Tem umas histórias infantis, né, que também são voltadas para o catolicismo. Né? E não é tão aquele jogo de imagens tão assim, né? Dá para assistir tranquilamente. Bom, e os cursos, maestro? Eu também comprei, né? Sei muito bem que é de qualidade, recomendo muito. O maestro, ele pega ali alguns dos maiores compositores da história da música e ele vai mostrando ali 4 músicas, né, maestro? Isso. De cada compositor, vai dando as informações, né? E fica uma ferramenta para que você possa apresentar também para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, etc., né? Para resgatar esses valores. Maestro, gostaria que o senhor, por gentileza, nos falasse
assim, nomes de compositores, né? Uhum. Nós citamos aqui o Vivaldi. Eu sempre gosto de causar, então vou falar Beethoven. Eu sei que vai ter gente que vai xingar e falar que é Beethoven, né? Mas vamos falar Beethoven agora. Sim. Tem os perfeccionistas que nos perdoem. Mas esse curso, né, música clássica para crianças que eu tenho outro curso que é de iniciação musical infantil, para ensinar as crianças a perceber sobre as 4 propriedades do som, o timbre, a duração, a intensidade. Então, todas esse trabalho que tem que fazer com a criança para que ela possa ouvir com mais atenção e apreciar, né, essas boas obras. Então, o curso Música Clássica, a gente vai trabalhar compositores desde a Renascença até os compositores brasileiros, que muitas vezes as pessoas nem conhecem, grandes compositores que nós tivemos, né, que tem a sua, na história da música, um valor, né, que às vezes nós, brasileiros, não damos àquelas pessoas que são realmente bons compositores e que fora do Brasil são louvados, que realmente assim, nós não conhecemos nem a nossa própria história musical, assim, de bons compositores, né? Então nós vamos falar Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, Padre José Maurício Nunes Garcia, que foi um grande compositor, por exemplo, na época do rei Dom João VI, no Rio de Janeiro, né? Um mestre de capela. Então, grandes compositores dentro da história da música, e a gente vai fazendo um processo dentro da história, lá da Renascença até os tempos, né, modernos, que a gente fala, desses grandes compositores, para que as famílias também possam ter assim, um material bem ordenado e saber todo o processo que houve na música de desenvolvimento até chegar a um grande auge assim, de grandes obras e depois, por que isso foi caindo assim, né? A qualidade, mas é claro, ali eu vou mostrar os bons compositores, né? Para que as famílias possam também, assim, às vezes tem músicas de Beethoven, vamos falar Beethoven, que ele está falando ali palavrões, xingando, né? O sacerdote, né? Tem músicas de Beethoven que assim, de uma forma realmente assim, contra, né? Um padre. E às vezes as pessoas acham que tudo é bom, tudo desses compositores são bons. Então aqui o que eu fiz foi escolher boas obras, aquilo que a gente pode apresentar realmente para as crianças e entender que esses compositores, eles tiveram a cada época a música foi se desenvolvendo e eles foram no seu tempo absorvendo esse desenvolvimento, às vezes a construção de um instrumento que ficou melhor, né, mais afinado, e foram mudando. Beethoven escreveu muita coisa para piano, porque até antes, a gente às vezes não sabe, mas antes de Beethoven, o piano não era um instrumento que existia assim e que era usado, né? Então, era o cravo, né? Era o cravo. Então, Mozart começou a pegar, né, alguma coisa de piano, mas ainda não era uma coisa tão popular. Então, nós temos no romantismo o piano como sendo um instrumento assim, tão forte, né? Então nós vamos ter Schubert, né, que escreveu, aí nós temos Chopin, né? Então você tem tantos outros compositores que escreveram coisas mais específicas para o piano. Mas conhecer isso é uma forma de cultura, ou seja, nós estamos entendendo como na arte, como na música, as coisas acontecem também de uma forma gradativa e que esses grandes compositores, eles também tiveram que fazer um esforço na sua vida, também passaram por dificuldades, mas venceram todas essas dificuldades e nos deixaram grandes obras, apesar de ter doenças, Beethoven que ficou surdo, mas apesar de tanto sofrimento, continuou a sua missão, continuou o seu dever de, com todo o conhecimento que ele tinha, dar à humanidade belas obras. Então, tudo isso a gente vai mostrando também para as crianças e uma forma eu vou explicando parte por parte da música, o que vai acontecer, enquanto está acontecendo ali um vídeo da orquestra tocando, eu vou ali no canto falando, agora vai acontecer isso, presta atenção que a música vai ter um momento, né, diferente, para que os pais depois possam apresentar isso para as crianças. Então todo esse trabalho é de um trabalho de
resgate a ouvir, a saber apreciar uma boa música. Que antes as famílias tinham isso em casa. Os pais colocavam lá, na época, um disco, né? E ficavam escutando ali, né, com os filhos. E quantas pessoas cresceram, né, num lar assim, em que as famílias tinham esse hábito de ouvir uma boa música em família, né? Então isso a gente precisa resgatar, porque faz parte também de um patrimônio, né, da humanidade, né, um patrimônio cultural, e ao mesmo tempo de ter esses momentos em família, né? Com certeza. Maestro, bom, para quem então tiver ainda em dúvida sobre os cursos, acho que Sim, acabou agora, né? Excelentes preços cursos. também que eu estou deixando para esse final de ano, diferentes, né? Só o final do ano, né? Mas aqui é uma condição assim para o Natal, né? Para que as famílias também possam ter dar um presente, né? Bom, musical, né? Músicas também de Natal, tudo isso possam vivenciar em família. Então, no meu site, vocês vão ter uma condição especial, né? Para o pessoal aqui também do podcast Veritas, né? Vocês vão ver que ele não está ganhando nada com isso. Não. Mas ele está divulgando, né, de estar aqui. Mas uma amizade, né? Mas isso para que aquelas pessoas a quem chegar, né? Essas informações possam também se aproximar, né, com um conhecimento de uma boa música. Pessoal, então corre, aproveita que é só esse final de ano, né, maestro? Depois a gente não sabe como que aproveita. A gente são uma quantidade de livros, né? Então às vezes a gente sabe que as pessoas às vezes protelam, mas a oportunidade, né, para poder aí dar um bom presente, né? 13º tá aí, fica a dica, né? Mas que alegria ter, né, a sua amizade e ter, a gente brinca aqui, né, que não ganha nada, não. É uma alegria ter sua presença aqui na nossa cidade, a sua amizade, né, o conhecimento que o senhor transmite, né, que, enfim, é uma riqueza, né? É necessário esse resgate da boa música, através da boa música também ajudar nos bons costumes, nas virtudes, né? Sim, sim. Eu gostaria, maestro, agora de falar um pouco sobre, na verdade, desmistificar essa palavra, a questão do canto gregoriano, porque muita gente pensa que o canto gregoriano foi extinto, né? Muita gente, eu não vou levar para o lado polêmico, né, sobre a questão. Não vamos confundir com a missa tridentina. A missa tridentina é algo que é necessário uma autorização do bispo, não é isso? Mas para a realização, não é qualquer, não pode ser feito de qualquer maneira. Enfim, os padres sabem melhor do que a gente aqui sobre isso. Não estamos falando disso, estamos falando do canto gregoriano. O canto gregoriano foi extinto, maestro? Então, às vezes as pessoas entendem que houve um tempo na igreja que a música era desse jeito, né? E que agora a música, estamos num tempos diferentes, com instrumentos, né? E que então isso já não faz parte mais desse período que nós vivemos, né? E na verdade, a igreja nunca, nos seus documentos, mesmo pós-Concílio Vaticano II, em que a gente sabe que a igreja sempre viu o canto gregoriano como seu canto oficial, né? Então isso, documentos e encíclicas direto dos padres, como São Pio X, Papa Pio XII, depois João Paulo II no quirógrafo, orientações de Bento XVI, né? Então a igreja sempre disse que o canto gregoriano é o canto próprio da liturgia romana. E nós Vou interromper o senhor um minutinho. Não somos nós que estamos falando isso, pessoal. Então, quem ainda acha que o canto gregoriano foi extinto, que não deve ser usado, que não deve ser apreciado mais, que é coisa do passado, etc., não somos nós que estamos falando, é a igreja, né? Isso vem de documentos da igreja. Não há nenhum documento que aboliu o canto gregoriano ou que deixou, né, talvez explícito ou sequer
né, que tenha dado a entender que o canto gregoriano foi extinto ou algo assim, né? Sim. É uma pena que os católicos não conheçam também essa riqueza, né, maestro? Infelizmente, quando as pessoas não têm esse conhecimento mais profundo, né, o que escutam uma ou outra pessoa falar, então acabam reproduzindo. Mas aonde que está isso na igreja? Em qual documento que a igreja fala que não deve ser mais usado? Ao contrário, você tem documentos pós-Concílio Vaticano II, então, carta 1974 de Paulo VI, que ele diz que os bispos devem se esforçar para ensinar que determinados cantos na liturgia, cantos que são fixos, como Kyrie, Glória, Santos, Agnus Dei, então, que esses cantos em latim se mantenham e que os bispos possam formar, possam ajudar as pessoas a aprender, né? Então, documentos da igreja que fala para que se constitua em cada diocese uma escola de música sacra, onde os músicos possam lá e aprender, né? Então, a igreja sempre deu, né, louvou esse estilo musical, que é o canto gregoriano, para que as pessoas pudessem ter essa experiência de um canto que ele atravessa, né? Nós vamos passar, mas esse canto ele vai permanecer ainda na igreja, porque não é um canto meu, seu, é o canto da igreja. Quando você entra numa igreja e você escuta um canto gregoriano, você fala, isso aqui é católico. Isso aqui eu sei que estou numa igreja católica, né? Então, ele dá uma identidade católica. Então, por que nós não aprendemos coisas que são tão simples, como uma Ave Maria, como um Pai Nosso, né, em canto gregoriano, Pater Noster, né, em que você também, não significa que você só vai cantar em latim, mas a igreja orienta que alguns momentos, solenidades, né, que tudo isso as pessoas possam se aproximar desse canto, que é tão belo, tão rico, né? A gente vê as composições de uma leveza, de uma profundidade nos seus textos, porque são textos tirados da Sagrada Escritura, que são então moldados ali pela melodia do canto gregoriano. Então, tudo isso de uma grande riqueza que as pessoas podem ter, né, essa experiência e, ao mesmo tempo, dar espaço para que nas paróquias, grupos que queiram cantar uma ou outra música possam ter essa liberdade, porque a igreja não tirou esse canto. Na verdade, ela fala que isso deve ser ainda mantido, né? Só que muitas vezes as pessoas se sentem um pouco com dificuldade, porque pode ser que ou um padre que não acha que a comunidade não vai gostar. E basta você começar a cantar, as pessoas falam, nossa, que bonito. Então, às vezes, por uma visão um pouco de querendo agradar as pessoas, né? Veja, a gente tem que agradar a Deus. E o canto gregoriano, ele é um canto que realmente dá a Deus aquilo que ele merece, o louvor com a própria palavra de Deus, que a maioria do canto gregoriano são composições tiradas da Sagrada Escritura, você usa a própria palavra de Deus para louvar a Deus. Então, algo mais digno, né? Agora, tudo isso, uma forma que as pessoas também, a gente sabe, começam a escutar e gostam, querem uma música que realmente tem momentos que são muito adequados para fazer a oração. Então, levar as pessoas a se aproximar, não deixar isso, né, se perder, porque é um dever nosso também de católicos passar isso para as próximas gerações. E assim, o mesmo vale para o latim, né? O latim ele também não foi abolido, né? Vamos dizer assim, não foi extinto, né? Perdão. E a questão do latim, eu também não sei falar latim, né? Não tenho esse conhecimento. Mas no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho nós trabalhamos ali a Salve Regina, né, que é a Salve Rainha em latim, e as crianças gostam muito, né, de cantar essa música.
e que é um canto gregoriano, tem a Regina Coeli, né? Enfim. E também vamos deixar claro aqui também que existem adaptações para o português, né? Sim, Dos sim. cantos gregorianos. Muito trabalho tem sido feito hoje, né, na internet. Eu fui monge beneditino, então participei de gravação de CDs de canto gregoriano em português, né? Salmos. Então, as pessoas conseguem hoje, né, temos na internet tantas e tantas pessoas também capacitadas, realizando formações sobre música litúrgica, sobre o canto gregoriano, né? E a gente sabe da beleza, e mesmo em latim, que às vezes a gente fala assim, tá, mas eu não sei o que está sendo cantado. Apesar do que o latim, ele está muito próximo, tem muitas palavras que ao a gente escutar, fala, salve Regina, salve rainha, né? Então, algumas coisas são muito próximas. Mater misericórdia, Veni mater, Creator, mãe, Spiritus. né? De misericórdia. Então, vita dulcedo, vida doçura, né? Então, por isso que as crianças que têm um espírito mais aberto, né, às coisas, elas aprendem com muita facilidade, né? Porque não tem um olhar fechado, né, de sempre resistência. Você apresenta para as crianças e elas acolhem. E elas percebem que tem aqui algo bonito, né, que ajuda a rezar, que acalma. Então, as crianças percebem que a música vai produzindo um efeito nela de vida de oração, de realmente ter aquele momento de interioridade. Então, o latim, ele, mesmo que às vezes para a gente se torna assim, e que não é tão incompreensível, mas que a gente fica um pouco assim incomodado, né? Mas vai escutando, né? E depois essas adaptações para o português, a gente viu um trabalho, tivemos aqui esse final de semana um trabalho aprendendo o canto gregoriano e nós fizemos muita coisa em português. Então assim, nenhuma dificuldade de fazer as adaptações, né, dos cantos para missa também em português. Então tudo isso é uma forma da gente usar esse material, né, que é o canto gregoriano, o estilo do gregoriano. Por isso o Papa São Pio X vai falar que a música ela é mais sacra quando mais se aproxima do canto gregoriano. Então, que as pessoas também possam fazer esse movimento de buscar, né, de ouvir e se acostumar com esse canto, porque tudo é uma questão de quanto mais você se aproximar, mais você também consegue compreender, né? E se engana quem acha que o canto gregoriano ele é excludente, né? É um canto feito para ser simples, não é isso, maestro? Exatamente. Ele é feito para o povo. Ele é feito para que as pessoas possam cantar, rezar, cantar, né? Porque por mais que às vezes você tenha um canto que ele exige da pessoa um preparo vocal para cantar notas muito agudas, que acaba tendo mais um exibicionismo do cantor ali na hora de uma missa, algum momento assim. Mas o canto gregoriano, ele, ao contrário, ele é acessível para que todas as pessoas consigam cantar essas músicas que foram próprias para a liturgia. Então, primeiro, é acessível para qualquer pessoa. E mesmo as pessoas simples, né, lugares simples, você começa a cantar, as pessoas daqui a pouco começam a repetir, né, e esse canto, mesmo sendo em latim ou até mesmo em português, com muita facilidade. E melodias belíssimas, né? Exatamente. Riquíssimas, né? E muito... me corrija se eu estiver errado, mas tem músicas populares, entre aspas, né? Que o pessoal se esforça para aprender a cantar, né? E que canta na missa e tudo mais, que talvez a melodia do gregoriano fosse dar muito menos trabalho e pudesse até incluir mais pessoas, né? Sim. Porque a função do músico é fazer a assembleia cantar junto, né? Cantar, porque a música ela é parte da missa, né? Sim. Como o senhor falou, as partes fixas elas são mesmo partes da Santa Missa. Então,
de profunda simplicidade, visto que o texto ele é parte mesmo do missal, então feito para que o povo cante. É isso mesmo, né, Maestro? Exato. É importante que as pessoas entendam que quando nós falamos da música litúrgica, a igreja sempre viu que existem alguns cantos que toda a assembleia pode cantar. E tem cantos, em momentos, que não. Aquele grupo que está conduzindo, eles podem cantar e as pessoas ouvindo possam também rezar. Então, o tempo todo a assembleia participar, a igreja nunca comentou isso assim, de que todos os momentos. Não, existem momentos próprios para que o coral, para que aquele grupo possa executar uma música e as pessoas ouvindo possam rezar. Então, é claro que existem essas partes, nós chamamos de partes fixas, que se você começa a cantar sempre, as pessoas gravam e cantam junto, né? Agora, existem momentos que são próprios para o grupo, né, que a gente fala de escola de canto, aquelas pessoas que estudam, que se preparam durante um tempo, durante a semana, para poderem cantar ali na missa, né, o seu serviço a Deus, e Deus merece o melhor, Deus merece um belo, né? Então, ao mesmo tempo, louvem a Deus e as pessoas possam, nesse momento, também fazer a sua devoção, seu ato de piedade, ouvindo aquelas pessoas que agora ali estão colocando a sua voz em um louvor perfeito a Deus. E seria, por exemplo, errado também dizer que o canto gregoriano é todo mundo a mesma voz, né? Isso não é uma regra, existem exceções, né? Existe um canto polifônico que tem, o senhor citava hoje 4 vozes, né? Sim. O canto gregoriano, a sua constituição é um canto chamado monódico, né? Então, é um canto em uníssono, todo mundo canta a mesma melodia. Já nós temos obras que foram, já assim, não é o canto gregoriano, mas já é um canto moderno, né, que a gente fala, de músicas piedosas, de canções que também levam as pessoas e se aproximam até um pouco do canto gregoriano, mas que são cantos chamados polifônicos, em que você tem mais de uma melodia sendo cantada por, então, soprano, contralto, tenor, baixo, que são as vozes aqui, e que daí aquilo muito bem harmonizado, aquilo soa belíssimo, levam as pessoas a rezar, né, mesmo não cantando, mas que levam as pessoas à oração. Por exemplo, um canto de comunhão seria o caso? Canto de comunhão, né? Então, porque aquele momento é um momento em que a pessoa, ao receber, né, Nosso Senhor, ela quer estar ali também em oração, e às vezes aquele momento é o momento em que só a escola, só o grupo pode executar essa música, enquanto isso a pessoa reza, né? Então, nós temos para vários momentos, né? Pode ser no ofertório, pode ser, mas enfim, a igreja teve grandes compositores que escreveram músicas para toda a liturgia, até mesmo polifônica, em todos os momentos. Mas isso para uma missa mais solene, para uma missa festiva, né? Pode haver. Mas nunca, né, a igreja sempre pede para que a gente consiga harmonizar o canto gregoriano, que é um canto que as pessoas podem cantar junto, depois um momento mais polifônico, que somente um grupo canta. Então tudo isso vai criando também essa riqueza, né, dentro da igreja. Perfeito, mas o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem, né, para o pessoal que nos acompanha, sobre a questão musical, sobre talvez livros? O senhor já deu, né, a dica do seu livro, mas talvez para os adultos, né, aconselhar algum livro, alguma... Sim. Vejam, é muito importante que as famílias entendam do poder que a música tem, do efeito que a música tem na nossa alma, né, na nossa vida, nas nossas emoções. Então, quando a gente fala assim de obras, né, de livros, então procurem assim alguns livros na área da música
ler, assim, isso é para os pais, como formação, né? Então, existe um livro chamado Música, Inteligência e Personalidade. Então, esse livro foi escrito por um médico, que ele, como pediatra, ele percebia uma mudança, ele fazia patinação no gelo, e como um hobby, e começou a perceber que ali, pessoas que treinavam, depois começaram a decair a sua performance em participando de concursos, e ele começou a até mesmo ser convidado para julgar as pessoas, e ele viu que o problema estava na música que esses patinadores que colocavam para eles fazerem seus movimentos, eles foram mudando o repertório, eles foram trocando esse tipo de música que antes era uma música mais clássica para uma música mais pop, para um rock, e ele percebeu, ele não tinha um conhecimento musical, e ele foi estudar música, foi fazer um curso superior de música, e ele percebeu então, depois de um tempo de estudo, que o problema que afetou aquelas pessoas na inteligência era por causa da música. Então, aqui recomendo, porque ele fala música, inteligência e personalidade, né? Mesma coisa, tem aí, se procurar na internet, chamado do efeito Mozart. O efeito Mozart, as músicas desse compositor, Mozart, que estudos em que as pessoas submetidas a escutar essa música, então tinha ali um aumento, as mães produziam mais leite, as crianças aumentavam o QI 15%, só de escutar a música. Então esse efeito, chamado efeito Mozart, tem artigos, né, sobre isso, científicos, em que é comprovado dessa música. Então, convido vocês, pais, que entendam do poder que a música tem, né? Que possam estar atentos, isso no dia a dia, né, com seus filhos, em casa, em qualquer momento em que vocês saem com suas crianças, né? O que a gente deve evitar, né? Porque aquilo que sempre causa uma desordem, né, é algo que a gente não pode submeter isso às crianças, né? E aqui eu termino, né, dizendo que a música, ela é vida interior. E quem tem vida interior jamais vai padecer de solidão. Então, que possam também com a música, música produz em nós tantos momentos agradáveis de você tocar junto com alguém, de você escutar, de viver momentos felizes com a música. Então, saber escolher muito bem isso para a sua vida e também para a formação dos filhos. Quem canta reza 2 vezes, maestro. Reza até mais. Canta bem, porque reza bem. Porque a gente sabe o quanto que a música, na hora que você está ali cantando um texto sagrado, o quanto que isso faz depois, durante o dia, você relembre. Então você não vai rezar só 2, você vai rezar durante todo o dia, né? O mesmo Mozart que o senhor citou aqui, fazendo um paralelo aqui com a música, com o canto gregoriano que a gente estava falando há pouco, né? Sim. Parece que ele declarou que trocaria toda a sua composição, suas obras, por uma melodia do canto gregoriano que ele achava belíssima, né? Então, mesmo pessoas sem fé conseguiram enxergar a beleza que o canto gregoriano tem, né? E muitas vezes nós, que temos fé, não conseguimos ver a beleza e a riqueza que nós temos do patrimônio que é da igreja, o canto gregoriano. Olha só, né, pessoal? Então, importantíssimo esse resgate, né, dessa, vamos chamar de cultura católica, algo entre aspas aqui, mas deu para entender, né? Sim. Pessoal, só um esclarecimento aqui, né, que aqui o Veritas ele tem 2 Léos, né? E no Veritas passado o Léo estava e eu não estava, no outro eu estava, o outro Léo não estava, né? Enfim, nós não brigamos não. É que só pelos compromissos, né? Às vezes não dá para estar
os dois aqui, né? Mas, enfim. Que bom que Um tem abraço. dois Léos, e quando um não pode, o outro vez dois. Isso. Um abraço pro Léo aí, que não pôde estar presente hoje, Um né? abraço, Léo. Maestro, uma alegria, mais uma vez, né? Minha também. Muito eu não bom. posso deixar de falar, até nos emociona, né? A sua presença aqui conosco. Veio lá do Paraná. Nossa. E uma alegria muito grande. Muito obrigado. Visitando a terra de Minas, Isso. também da minha família. Então, raízes também que eu tenho, né, com o povo de Minas. Isso. Então, é sempre uma alegria a gente poder visitar, né, aqui o povo mineiro, que também é um povo tão musical, né, que também possam aí manter essa tradição da boa música, né? Isso. Muito obrigado. Querido, um abraço também, abençoe. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença, né? E a gente fica por aqui, então. Fiquem com Deus. Até a próxima.